Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a nossa visão, a forma como nós enxergamos as coisas, né? Se você pôde dar uma olhadinha no tema da live hoje, é além da visão. Mas antes da gente chegar no além da visão, vamos falar um pouquinho sobre a visão, verdade? A visão nossa, apesar de ter problemas físicos, né, fisiológicos, como é o meu caso, nós também temos outros problemas na visão. E eu vou dar alguns exemplos para você. Imagina comigo aqui que a gente está indo para o trabalho, ou está na rua andando, enfim, e vem ao nosso encontro, né, vem do sentido oposto, uma pessoa toda de branco, sapato branco, todo branco, branco lá, e você vai olhar para ele e vai pensar o quê? Que é um médico, né? Ou que é um dentista, uma pessoa, um profissional da área da saúde. Não é essa a tendência nossa de pensar? Aí você continua andando e vê ali uma pessoa com aqueles coletes que são iluminados quando bate o farol do carro. Aí você vai pensar que é alguém que trabalha na rua, né? Porque essa iluminação, esse colete, essas faixas, elas são usadas para que os motoristas enxerguem a pessoa. Então a gente vai, entre aspas, julgar quem é essa pessoa, qual a profissão dessa pessoa. E julgar é tomar uma decisão, né? Acreditar naquilo, dar um veredito. Então você olha para a pessoa com aquela roupa, você, entre aspas, tem certeza que ela é um médico, um dentista ou qualquer outro tipo de profissão. Você vê uma pessoa de terno e gravata andando na rua, você vai pensar o quê? É um advogado, deve estar indo lá para o fórum, né? E da mesma forma a gente julga as pessoas pela aparência. A gente olha dependendo da roupa que a pessoa está usando e acha que ela tem muito dinheiro ou muito pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Então a gente tem essa característica, né? Porque somos visuais. Só que aí que está um probleminha quando a gente passa a dar mais valor para a nossa visão, né, do que para a forma como o Senhor vê as coisas. E aí que está a grande questão. Porque o Senhor não vê como você e eu vemos, né? A gente pode até deduzir uma série de questões baseado no que a gente vê. Mas o Senhor enxerga de uma maneira muito diferente da nossa. E um exemplo que a gente pode falar aqui, né, é o exemplo do rei Davi. Quando o Senhor rejeitou a Saul, porque Saul havia o desobedecido, havia se afastado dos caminhos do Senhor, ele fala com Samuel: Samuel, você vai à casa de Jessé e você vai ungir aquele que eu escolhi, né? E Samuel, ele foi lá, fez tudo que ele achou que era certo, e o próprio Jessé, pai de Davi, nem chamou Davi para ir lá, para ser visto pelo profeta Samuel. E aí o Senhor fala uma coisa com o profeta Samuel, né? O Samuel vendo o irmão mais velho de Davi, porte físico bacana, maduro. E aí o Senhor fala com Samuel no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Olha só o que o Senhor fala com Samuel. Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. Não, aquele irmão de Davi não era o que... Saul foi rejeitado. Ele era alto, bonito, falava bem, tinha todas as características de um bom líder, né, aos olhos humanos. Mas, continuando, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. A questão é que Deus vê além do aparente, além do exterior. E graças a Deus por isso, né? Porque as nossas atitudes externas, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira talvez de falar, ela pode sim interfere muito na forma como as pessoas olham para nós. E até na forma como nós olhamos para nós, que eu quero falar sobre isso com você também. Mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele vai muito além da aparência e do exterior. E aí, continuando em 1 Samuel,
no capítulo 16 ainda, versículo 12 e 13. Olha só. E o Senhor disse, e este, levanta-te e unja-o com óleo. Falando sobre Davi. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. E a questão importante também da gente pensar é que quando a gente se preocupa muito com a nossa aparência, e não estou dizendo que nós não devamos nos vestir bem, né? Sempre dentro do possível, nunca fazendo dívidas, nunca fazendo para aparecer, mas devemos sim nos vestir de maneira confortável, devemos sim, as mulheres passar uma maquiagem bacana, porque isso é legal, bacana, a gente gosta de se sentir bonito, de se sentir bem, não é? Então não é nada contra isso. Mas a consequência que traz a gente só se preocupar com isso, essa já é grave, essa é séria. Porque pensa bem, quando a gente está muito olhando para a gente mesmo externamente, a gente deixa de olhar o que Deus está fazendo no nosso interior. Porque você já ouviu nessas lives, você já ouviu nas ministrações de domingo, você já ouviu em vários lugares, se você acompanha a Comunidade da Graça, seja em Valadares, seja em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você já ouviu que Deus trabalha na gente é de dentro para fora. Deus não se preocupa com a aparência primeiro, não. A aparência ela é consequência. Afinal, a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então o Senhor atua no nosso coração primeiro. E aí, se você e eu começarmos a olhar só para a nossa aparência, para os nossos problemas, para a forma que nós estamos recebendo e vivendo, recebendo as coisas, as situações e vivendo e reagindo a elas, a gente deixa de olhar para o que o Senhor está fazendo dentro de nós. E lembrando de Davi, que a gente acabou de ler, que ele foi ungido rei por Samuel, mas eu não sei se você sabe, Davi não assumiu o trono imediatamente. Davi continuou esperando enquanto o Senhor trabalhava. E não foi pouco tempo que ele esperou, não. Foi muito tempo. E sofreu também. Sofreu bastante. Foi perseguido pelo rei. Não é? Saul quis matá-lo várias vezes. Sofreu, se escondeu, fugiu. Teve muitas perdas, muitas lutas. Se você conhece a história, a Bíblia detalha angústias de Davi durante esse período até que ele seja aclamado rei, porque ele foi ungido rei lá, mas ele foi aclamado, ele tomou posse muito depois. E um outro exemplo que me vem à mente, que eu quero compartilhar com você também, é o exemplo de José do Egito. O cara foi o governador do Egito, o segundo homem, o primeiro abaixo do faraó. Esse cara, para chegar onde ele chegou, ele passou por todos os tipos de problema. E você sabe aonde que começou? Onde que ele recebeu essa promessa de Deus? Lá no comecinho da vida dele, adolescente, recebeu os sonhos do Senhor, né? E a partir do dia em que ele foi lançado à cisterna, ele foi trabalhado pelo Senhor durante anos, até que ele se tornou o governador do Egito. O Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida, enquanto muitas vezes nós não percebemos. O Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida, muitas vezes enquanto a gente está olhando para o espelho, buscando tentar enxergar o que está acontecendo, mas olhando para a nossa aparência. Isso acontece também, essa falta de percepção da sua parte e da minha parte, devido a pouca intimidade com o Senhor. Porque eu estou falando pouca intimidade porque talvez você fale assim, não, mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, pra caramba, eu leio muito a Bíblia. Mas como que é o nível de intimidade que você tem com o Senhor? Ele é seu amigo? Ele é seu papaizinho? Ele é seu Senhor? Ou ele é só o seu Senhor? Porque o Senhor,
tem uma relação com o seu servo. Mas o amigo, o irmão, o chegado, o papaizinho, esse é um relacionamento diferente e que é alcançável, porque às vezes a pessoa também está tão presa naqueles conceitos que a gente aprende no passado, né, de uma separação entre Deus e nós, sendo que o que a palavra de Deus diz para você e para mim é que o Senhor quer estar próximo de nós. Jesus falou com seus discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque um amigo sabe o que o outro amigo pensa, o que o outro amigo faz. Vocês sabem tudo a meu respeito. E o Senhor quer que nós sejamos amigos dele. E para isso precisamos buscá-lo em intimidade, relacionamento. Estarmos com momentos de oração e devoção ao Senhor, diariamente, com qualidade. Muito além de fazer uma oração quando vai dormir, quando vai comer ou quando vai acordar. Não é mecânico, não é automático, porque eu gosto de dar o exemplo do casamento para se falar de relacionamento, né? Um relacionamento conjugal onde tudo é automático, tudo é mecânico, tudo eu já acostumei, aquela rotina ali e pronto, é um problema, é um casamento que está doente, fadado a passar por sérias dificuldades. E nós precisamos ter atenção, porque o Senhor quer de nós um relacionamento próximo e íntimo. E a partir desse relacionamento próximo e íntimo, você e eu vamos começar a parar ou diminuir a forma como nós nos vemos externamente e aumentar ou passar a nos ver da forma que Deus nos vê. Porque quando a gente não nos vê da forma que Deus nos vê, a gente está com um problema de identidade. A gente começa a achar que a gente é quem a gente não é. Porque nós somos quem Deus diz que nós somos, não é? Então nós precisamos ter atenção. Você quer fazer grandes coisas? Porque muitas vezes a crise vem por causa disso, né? A gente quer fazer um monte de coisa e a gente não consegue, a gente olha pra gente mesmo e se acha limitado, acha que não tem como, e muitas vezes não tem como, tudo bem, acontece, mas a questão é, você está querendo fazer o quê? Os seus planos ou os planos de Deus? A vontade de Deus? Porque a vontade de Deus para mim e para você, essa nós temos condição de fazer. Porque Ele nos capacita. E nós fomos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor não está preocupado com a sua empresa ou com o seu trabalho no sentido de a coisa mais importante da sua vida. Não. Mas Ele se importa e se preocupa em como você vive no seu trabalho, como você lida com a sua empresa, qual é o seu testemunho, qual é a sua vida. Você é cristão primeiro. Eu já ouvi gente falar que, não, aqui na empresa eu sou empresário, cristão eu sou lá fora. Gente, isso não existe, você é cristão ou você não é. Não é uma questão de estar cristão, é ser, é vida. E quando a gente tem uma mente renovada, focada na vontade de Deus, a gente passa a reagir da forma correta. A gente passa a perceber aquilo que o Senhor já está buscando revelar a nós. Porque, lembrando, a questão aqui é ver além da visão, além do espelho, além de olhar para as minhas próprias vestes e além de olhar para o meu exterior, olhar para aquilo que o Senhor vê. E quando o Senhor nos dá o chamado, nós devemos responder a esse chamado. E tem duas maneiras de responder, né? Ou sim ou não. Ou a gente vai responder com a coragem, seguindo a vontade de Deus, sabendo que Ele é nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama e que é o melhor para nós. Ou nós vamos responder com incredulidade, com medo. Eu não sei se é isso não, hein? Deus falou aí, até sei que Ele é Deus, até sei que Ele sabe tudo. Mas olha, quando Ele falou isso, eu não sei se Ele sabe do jeito que eu tô achando que Ele sabe, não. Um exemplo para a gente caminhar para o encerramento. Você deve conhecer a história da Terra Prometida, né? Teve até novela e tudo mais. Mas a Bíblia conta que 12 espiões foram enviados para espiar a Terra Prometida. Vamos lá então, vocês vão lá, 12, um para cada tribo. E nós vamos então, vocês vão retornar e trazer um relatório para a gente.
né? Porque eles estavam ali para planejar como iriam invadir aquela terra, como iriam entrar na terra prometida, porque eles sabiam que haviam pessoas habitando lá. Quando eles voltaram, 10 dos 12 falaram: não tem jeito. Olha, ali tem tudo que Deus falou, tem mana, leite e mel, as frutas são gigantes, são coisas fora de série, mas os caras que moram ali são gigantes, eles são impossíveis, a gente não tem a menor chance contra eles. E desses, apenas 2, que foi Josué e Caleb, disseram: não, Deus não nos enviou para ver se dá ou se não dá para entrar na terra prometida, porque ele já prometeu. Deus nos enviou para que nós fôssemos ver como nós iríamos fazer para entrar na terra prometida. Percebe a diferença? 10 olharam e falaram assim: não tem jeito de fazer o que Deus falou que tem jeito. 2 falaram assim: não, Deus falou que tem jeito, então a gente tem que pensar aqui na estratégia de guerra e tudo mais, como que a gente pode fazer o que Deus falou que dá para fazer. Ô, gente, se isso não muda tudo, eu não sei o que muda. Porque a forma como esses 2 viram aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor chamou a fazer, foi o determinante. Eles foram os 2 únicos que entraram na terra prometida, desses 12. Né? E a gente tem que entender isso. A questão é muito mais simples do que a gente faz, do que a gente escreve, do que a gente pinta. E para encerrar, eu quero ler com você Marcos 10. Marcos 10, a gente tem a história do cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, ele estava lá, né? Vou fazer melhor, vamos ler. Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Vamos ver. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então esse já entendeu que além de cego ele era mendigo e uma pessoa em situação de rua, né? Versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Olha só esse versículo 50, gente. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus disse: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante, gente. Nós começamos falando das vestimentas que nos identificam, né? Muitas vezes a pessoa olha para outra, roupa de branco, o exemplo que eu dei no início, médico, dentista, um profissional da área da saúde, um enfermeiro. O mendigo ou a pessoa em situação de rua, muitas vezes ela também é identificada pelas suas vestes, não é? E neste exemplo de Bartimeu aqui, ele tinha uma capa que era uma das representações da situação que ele estava, de mendicância. Mostrava que ele era um enfermo, uma pessoa que carecia, né, de ajuda. Quando ele recebeu a informação: ânimo, vamos lá, Jesus está te chamando, dos mesmos caras que falaram para ele calar a boca, para ele ficar quieto, o que ele fez na hora? Ele deu um pulo e jogou a capa. Ele lançou a capa. Por quê? Aquilo ali já não é mais ele, já não é mais. Aquilo ali já está passando, já passou. Ele enxergou, ele viu o que ia acontecer. Ele sabia que ele iria ver e que a situação que ele estava vivendo já tinha encerrado ali. Ele poderia ir com a capa até Jesus, ter sido curado e jogar a capa fora. Não, agora que eu já estou vendo, eu vou jogar essa capa fora porque ela já não faz sentido. Antes de ser curado, ele fez isso. Isso só mostra que ele entendeu o chamado de Jesus. Ele entendeu para que Jesus tinha chamado ele.
E a gente tem que ter atenção, porque da mesma forma que Jesus chamou Bartimeu, ele está nos chamando também. A gente às vezes não está ouvindo. E muitas vezes a gente não está ouvindo porque a gente está preocupado com a nossa capa. A gente está muito preocupado com as nossas vestimentas, com o que as pessoas veem em nós. Porque um problema sério, gente, a gente se julga baseado no julgamento do outro. Isso é horrível. Isso é uma prisão terrível. Não faça isso. E se você está vivendo algo desse sentido, repreenda em nome de Jesus. E decrete, determine que você vai ouvir a voz de Deus. Você é quem Deus diz que você é. E se for preciso, procure um cristão mais maduro que você. Converse com ele. Fale da sua dificuldade de se enxergar como Deus quer que você se enxergue. Qual o problema? Somos seres sociais. Vivemos em comunidades, em cidades, porque nós precisamos uns dos outros. E nós temos um chamado para a nossa vida. A questão é se nós estamos ouvindo, e se nós estamos atendendo, ou se nós estamos limitados a essa visão míope, cheia de astigmatismo, cheia de dificuldades de reconhecer e identificar as coisas. O Senhor tem para mim e para você algo maravilhoso que está além da nossa visão. Mas para Ele é muito simples e é muito fácil. Que o Senhor faça na sua vida e na minha vida conforme a boa vontade dele. Em nome de Jesus. Amém, queridos?